Qual a pior mentira sobre o comunismo? São tantas, né? São tantas. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Uma mentira que o comunismo divulgou sobre si mesmo ou uma mentira que ou pessoas contrárias ao comunismo falam sobre o comunismo? Podemos explorar os dois, esse é um tema interessante. Então pode desenvolver as duas ideias aí. A maior mentira dos comunistas é que eles estão preocupados com os trabalhadores e eles vão fazer um governo para o povo. Não. Eu costumo dizer, os monarquistas que me perdoem, tá, que o comunismo é uma espécie de neo-absolutismo, de neo-monarquia absoluta. Tá? Você muda um pouco alguns elementos, né? O sangue azul não é mais uma questão de nobreza. A nobreza está em você ser socialista. Se você luta pela causa, você tem nobreza de espírito, então você faz parte do grupo. Na monarquia absolutista, o que você tinha era uma coroa, que era um grupo de burocratas que tentava administrar o regime, muitas vezes por meio da força. Isso também existe no socialismo. Você tem um grupo de bolcheviques, que é o Politburo. Esses caras são burocratas, não entendem nada do que está acontecendo com o povo, e eles vão tentar administrar muitas vezes pela força e pela violência, né? Você tem outros elementos aí que são comuns. Por exemplo, o patrimonialismo. Na monarquia absoluta, essas mais severas e mais tirânicas, né? Eu estou falando dessas monarquias mais tirânicas. O patrimonialismo era usado na prática. O que é o patrimonialismo? É uma forma de você governar em que você entende, ou pelo menos pela lei, tudo pertence ao monarca. Todas as terras, se eu quiser expropriar, elas são minhas em última instância. Então, se você está usando aquelas terras para fazer agricultura e tirar lucro com isso, é porque eu estou deixando, eu, monarca, né? Se eu quiser tomar, eu tomo. Se tiver uma guerra, a sua vida não é sua, você não tem opção do que você vai fazer. Você vai lutar por mim ou você vai morrer. A mesma coisa acontece no regime soviético. Então a sua vida não é sua, ela pertence a mim. Isso é patrimonialismo. Sua vida é um patrimônio, né? Isso meio que foi desbancado por ideias que surgiram ali com John Locke, né, que foi o primeiro liberal. Agora, não confundir, ele não era um liberal do sentido econômico, tá? Ele não defendia capitalismo, ele nunca falou de economia. O que ele fala é de direitos civis que a população tem que ter. Quando ele fala que defende a propriedade, o que ele chama de propriedade é o seu corpo, a sua vida. Então, o rei não tem o direito de tomar o seu corpo e falar, você vai trabalhar no que eu estou mandando. O seu corpo é seu e você faz o que você quiser com ele. Tá? A sua vida é sua e você faz o que você quiser com ela. O rei não tem o direito de tirar a sua vida. Tá? Esse patrimonialismo ele retorna quando os bolcheviques tomam o poder, em 1917. Porque tudo pertence ao Estado. Todas as terras, a vida das pessoas. Então, assim, eu posso tirar a sua vida se você não fizer o que eu estou mandando. Né? O Holodomor foi isso. Né? E não só. Né? A Tcheká é uma versão maior e mais cruel do que a Orkrana, que também era um exemplo de como o czar não respeitava a vida das pessoas. É só você ser contra o governo que eu posso tirar a sua vida. Né? Então essas características mostram que assim, o socialismo ele nunca trabalhou em benefício do povo. Assim como muitos reis tirânicos também nunca atuaram, nunca regeram o seu Estado em favor do povo, embora a propaganda de muitos monarcas fosse de que ele fosse preocupado com a população, de que ele era um grande monarca. Né? Luís XIV foi o auge dessa propaganda pró-monarquia, né? No sentido de que eu sou o máximo porque eu tenho mais poder. Quanto mais poder você me der, melhor vai ser para o povo. É o contrário. Quanto mais poder você der, não importa se é para uma monarquia ou se é para um regime socialista,
você vai, ou qualquer outro regime, qualquer outra ditadura, que mesmo que não seja socialista, você está criando um tirano e ele vai tirar todas as suas liberdades. E não vai trabalhar para o povo coisa nenhuma, vai trabalhar para si, para os seus familiares e para os seus colegas partidários, enfim. Né? E qual é a pior visão que quem é contra o comunismo acaba errando? Tá. Eu acho que é a generalização. Existem outras, mas eu acho que a pior é a generalização. É chamar de comunista quem não é comunista, quem é socialista. Porque existem várias categorias de socialismo, né? A gente falou aqui dos mencheviques, dos socialistas revolucionários, isso na Rússia, né? Mas na Europa você tinha a social-democracia, que também começou ali no final do século XIX, início do século XX, como marxistas que não acreditavam numa revolução violenta, não acreditavam que uma tirania tinha que ser instalada no regime. Eles eram de uma visão de que o socialismo ele vai acontecer progressivamente, daí vem o termo progressismo. Tá? É a ideia... aliás, eu já vi duas versões sobre essa... A origem do termo progressista. Progressista. Então, uma é de que eles querem uma progressão de ações para levar ao socialismo, né? Ações políticas, e não uma revolução. Então, se você não é revolucionário, você é progressista, se você é socialista. Né? Outra versão é de que esse progresso que eles defendiam era o oposto do progresso do capitalismo. O capitalismo defende uma progressão industrial, uma progressão tecnológica e uma progressão de ganhos de capital, né, de PIB e tudo mais, de riqueza da nação, mas isso gera desigualdade, então nós somos a favor de uma progressão social. Então seria o progressismo social. Não são dois tipos de socialismo, tá? São duas interpretações sobre qual é a origem do termo progressista. Tá? Então eu acho que quando, nessa campanha agora, para a prefeitura, que está dando o que falar, tem muitos candidatos aí que estão dizendo, fulano é comunista, o Datena é comunista, a Tabata Amaral é comunista. Não, assim, esse é um erro clássico. Eles não são comunistas, tá? Porque o comunista acabou se definindo como comunista aqueles partidários dos partidos comunistas, ou seja, pessoas favoráveis ao regime soviético, por exemplo. Esses são os comunistas, tá? Ou seja, são pessoas que são favoráveis à violência contra o povo, que não veem problema na Tcheká, que acham que o Holodomor aconteceu por causas climáticas e não porque o regime foi autoritário. Enfim, os comunistas eles são esse grupo mais radical no sentido de que matar não é problema, roubar não é problema. Sabe? Isso aí é coisa de cristão, que tem esses valores morais bobinhos e que não vê o ganho, o que se pode conseguir com essas ações de roubar, matar e mentir. Né? Esses são os comunistas, tá? É claro que eles não admitem isso, tá? Isso aí existe em alguns documentos internos ao longo do século XX de alguns grupos comunistas em que eles falavam abertamente sobre para os seus, mas publicamente eles não admitem isso, tá? E os socialistas passaram a ser chamados ao longo do século XX aqueles os progressistas, né? Aqueles que querem uma coisa mais humana, que querem eles concordam com uma democracia não tão aberta. Claro que a gente vai cercear certas redes sociais, eu deixo as pessoas falarem, desde que não me critiquem. Então eles também têm, né, assim, a cultura woke, por exemplo, ela vem de um socialismo democrático. Ela nasceu nos Estados Unidos, principalmente. Teve alguns focos também na França, nos anos 60, 70 e tal, mas ela se desenvolveu principalmente nos Estados Unidos, na esquerda americana, que é uma esquerda democrática, totalmente diferente da esquerda soviética. Então, assim, são coisas diferentes. Tá? Biden não é comunista, ele é socialista moderado. Tá? Lula não é comunista, ele é um socialista não por ideologia, ele é um socialista porque ele faz parte de uma rede de socialistas na América Latina que tem ajudas, né, para se vencer eleições, que se apoiam, inclusive financeiramente. Né? No Brasil a gente teve
apoio das Farc, né? Fugiu agora o nome. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? São marxistas. São traficantes de droga marxistas, né? Esses caras são radicais, mas eles não querem implantar o comunismo propriamente no Brasil. Eles querem um socialismo, né? Socialismo e tem light. o toma lá da cá. Então, assim, vocês, governantes, vão facilitar o transporte, não vão interceptar, vão dificultar que as polícias nacionais atrapalhem o tráfico, né? Enfim, e às vezes vão até ajudar, né? Mais alguma, Eduardo? Eu ia fazer a pergunta do estúdio. Vai lá. Vamos lá. Na pergunta que eu ia te fazer, ia incluir o Lula, você já explicou aqui. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.